Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Ai, sabadão, dia 12 de novembro, 5 para as 8 da noite. Para quem vem acompanhando, a gente está aí com muitos autores e autoras nacionais que estão vindo aqui no projeto falar sobre os seus livros. O projeto vai até o dia 16 de novembro, depois a gente dá uma paradinha e volta só em dezembro. A gente já recebeu muita gente talentosa e vai continuar recebendo. Hoje, por exemplo, a gente já fez live e agora a gente vai receber a escritora Cristiane Nunes, ela que já esteve aqui no projeto falando sobre a Ajrak 1, volta agora para falar sobre a Ajrak 2. E não é só sobre a Ajrak que ela teve aqui. A gente, se vocês procurarem por aí, MoniqueMM18, e pelo próprio Instagram da autora, a gente, se eu não me engano, a gente fez duas. Eu acho que essa é a terceira live que a gente faz com a autora. Então, tenha conteúdo literário para vocês, tá? E por que isso? O Natal tá se aproximando e eu quero que vocês tenham N opções para dar de presente de Natal livros de autores nacionais. Deem de presente livros de autores nacionais, por favor, tá bom? A gente agradece. Deixa eu ver se a nossa autora entrou aqui. Peraí. O Ale, gente, o Ale já entrou. O Ale é o marido dela. Ale, querido, seja muito bem-vindo, Thaisa. Tem uma galera entrando. Ah, a Cris já tá aqui. Agora estão vendo uma pessoa. Tudo bem, amor? Tudo bem, boa noite. Que prazer te rever, Cris. Linda como sempre, exuberante como sempre. Ai, Tudo papá. bem? Tudo bem, e você como é que está, Monique? Eu estou ótima, querida. Que prazer ter você novamente no meu projeto. Aliás, eu quero muito te agradecer essa sua disponibilidade, essa sua... vamos fazer, Cris, vamos fazer, Monique. Eu acho isso sensacional. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, com certeza, eu que agradeço. Sou tua fã número 1. Gente, a Cris é linda, olha esses brincos, olha esse cabelo. A Cris é lindíssima, talentosa. O que você está bebendo aí? Humilhe as pessoas. O que você está bebendo? Mas é água para comprar tua capa. Gente, olha essa capa. Ô, Cris, mostra a capa do seu livro pra gente. Gente, olha essa capa. Bom, para quem não está entendendo o meu surto aqui, a Cris, ela me cativou desde o primeiro momento. Primeiro, por causa das histórias que ela escreve. Segundo, pela forma que ela mostra não só a personagem dela, mas todo o projeto de arte. Vocês vão ver que a capa da Cris é lindíssima. A diagramação da Cris é lindíssima. A revisão da Cris é impecável. A Cris, ela tem esse perfeccionismo que traz nas histórias dela um trabalho 100% perfeito. Todas as capas do livro dela, 2 livros, né?
porque ela já publicou vários e nós temos aqui várias lives dos livros dela. Diagramação, porque eu leio os livros dela, então eu sei do que eu estou falando. As diagramações da Cris são sensacionais. Aliás, Cris, eu quero te parabenizar, não só pelo Aizrak volume 1, mas pelo volume 2, não só a história, mas a capa, a diagramação. Você arrebentou. Parabéns, tá? Obrigada, minha amiga. Obrigada. Vindo de ti vale muito. Muito obrigada mesmo. É um trabalho árduo, tu como autora sabe, a gente, né, é minucioso no cuidado, e mesmo assim, às vezes sai um nome com M, que era com M. Enfim, tem outra questão, depois a outra, e a outra, e a outra. E aos poucos a gente vai acertando, né? O que interessa é a gente tentar acertar sempre, trazer com excelência, trazer um trabalho de excelência. Essa é a nossa finalidade, né, Monique? A gente trabalha para isso. Exatamente. E a Aizrak, gente, o volume 1, volume 2, quando vocês se depararem aí com as capas, olha isso. Esse aí é do volume 1, tá, gente? E olha o volume 2, que coisa magnífica. Que trabalho sensacional, gente. Ô, Cris, para quem está acompanhando a gente, que eu sei que vai ter escritor ou escritora assistindo a nossa live. Nossa, mas eu amei a capa da Cris. Quem é que faz a capa da Cris? Então, eu tenho um ilustrador, ele se chama Thiago Santos. Ele trabalha nessa parte da ilustração. Então, ele pega uma foto e transforma em desenho. No caso dele, ele teve que desenhar uma pessoa que não existe, só dentro da minha cabeça. Então, eu mandei várias referências, e aí deu mais ou menos uns 6 meses, a gente conseguiu chegar no rosto dela. Que o rosto da mulher que vive dentro da minha cabeça é esse aqui. Essa pessoa vive dentro da minha cabeça, só que a gente demorou para chegar nela. Tanto é que o primeiro, ele conseguiu desenhar o olhar. Aí depois a gente desenhou ela de lado. E aí é que a gente desenhou ela meio assim. Só que quando a gente desenhou essa aqui dentro d'água, que todas as capas, eu tento fazer uma capa de uma forma que vai remeter algo bem o ápice do livro, né? Então eu botei ela de roupa de mergulho aqui, com os reptilianos ali, né, dentro d'água, com essa arma futurista, porque eu trago o enredo futurista, né? Até o Thiago, ele não gosta de desenhar armas, mas eu falei pra ele, garoto, você é perfeito. Mas ele, não, mas eu não gosto. Eu digo, não, mas desenhei. Enfim. Então, ele trabalha na parte da ilustração. Então, você tendo a pessoa, digamos, eu pensei na mulher, tá? Essa aqui é a mulher. Aí eu mando para um designer gráfico. Aí é o Maurício. Até deixa eu me lembrar o sobrenome dele, para eu não errar. Maurício de Moraes. Aí eu mando, como eu tinha descrito no livro o cenário, eu mandei uma imagem de um cenário parecido, e aí ele trabalhou. Porque eu falei que as nuvens eram cinzas, que o céu estava rosado. Eu trouxe todo um cenário assim diferente, e aí nessa imagem original tinha umas montanhas lá, e aí em cima do que eu falei para ele, ele montou o cenário para mim. Então é um trabalho conjunto do ilustrador mais o designer gráfico, né? Aqui no caso ele colocou um Jardim das Nemópilas, que essa nemópila tem uma história, a Monique já leu essa nemópila aqui, ela tem uma história, ela tem algo bem impactante para ela, pelo menos, né, para a personagem foi algo bem impactante, bem romântico, então eu quis trazer ela assim, mostrando o rosto logo ali com aquela flor, enfim. Então é um trabalho conjunto entre o designer gráfico e o ilustrador. Então é sempre assim, o Thiago sempre faz as bonecas, como eu digo, né, as meninas, e aí depois que tu tem a menina lá, aí tu tem que mandar para um designer para ele montar do jeito que tu quer. Gente, sensacional. Eu acho que essa dedicação, os detalhes, eu não sou detalhista, eu não sou perfeccionista, isso fica claro quando a gente encontra uma escritora que dá 100% dos detalhes. A gente vê em Aizrak, tanto 1 quanto 2. Eu tenho um livro 1 aqui, eu não sei, eu acho que
eu já botei lá na prateleira de livro lido, mas a nossa autora está aqui. E o Ajrak, livro 2, As Margens do Perigo. Para quem não sabe do que se trata Ajrak, a gente tem aí a live gravada do volume 1 no Monique MM18 e no Instagram da nossa autora, YouTube, Spotify, enfim. Ô, Cris, me diz uma coisa. A gente tem aí em Ajrak uma personagem, né, feminina muito forte. Eu dei um feedback para você fora daqui, né? Eu falei para você, cara, tu amenizou, parece que a gente navegou em águas tranquilas de Ajrak. Porque o primeiro volume, gente, é só tiro, porrada e bomba, tá? A gente não consegue respirar. E no segundo, a autora já traz um pouco mais. Não, peraí, eu vou deixar você respirar um pouquinho, mas nem tanto. E aí, Cris, eu queria que você dissesse pra gente, recapitulasse brevemente a Ajrak volume 1, para que o pessoal se intere aí em quem é a sua protagonista, a Alice. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre. Tu comentou comigo, o 2 é legal, mas eu amo um. Aí eu parei pra pensar, porque eu paro pra pensar, eu sou muito. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Pode ser. Aí eu parei pra pensar. Aí eu entendi. Sabe o que eu entendi? Que eu tive que escrever o 1 de uma forma que você se apaixonasse por essa mulher. Então eu trago a história de vida dela de uma forma tensa, que quando tu chega no final do 1, tu quer pegar ela no colo, tu tá extremamente apaixonada pela personagem. E aí no 2 eu dou uma aliviada, mas é que eu não dou uma aliviada, é porque ela está extravagantemente empoderada. A bicha tá comendo pau lá. Então, foi aí que eu entendi. Eu pensei, ela se apaixonou pela Ajrak, ela pegou a Ajrak no colo e nanou. E agora chega uma Ajrak caçando reptiliano, de trelelê, fazendo uma ironiazinha pro draconiano. Mas o que tá acontecendo com essa mulher? A mulher se transformou, ela desabrochou. Então, eu trago a história de vida de uma mulher. Ela é brasileira, o nome dela é Alice. Na ficção, anos de 2037, está saindo de uma pós-pandemia global, de uma doença, eu juntei duas doenças do passado, que é a doença do sono e a doença do suor, foram pandemias da época que dizimaram, e aí eu trouxe as duas juntos em um enredo de conspiratório, e dizimou a metade do mundo aí, e teve a Terceira Guerra Mundial, e as coisas estavam muito loucas, só que daí se acalmou. E aí ela foi para um congresso no Oriente Médio. Ela é médica, foi num congresso no Oriente Médio. E é lá que tudo acontece. Não vou dar tantos spoilers, mas há um sequestro. A princípio é um grupo terrorista. Ligado ao alaísmo. Eu não quis trazer nenhuma crítica religiosa. Porque eu estive no Oriente Médio, eu conheço a essência do islamismo. O islamismo não é terrorismo. Então eu não quis falar de nenhuma religião. Então eu trouxe uma outra religião, o alaísmo, que foram só os doidinhos lá que se juntaram, tudo que é religião, e decidiram se juntar lá. E aí, através desse sequestro que as coisas acontecem. Então, ela se junta às curdas na Síria, por isso que ela usa esse turbante azul que se chama Talgemush. Lá no contexto de hoje, elas escondem o rosto, porque a gente sabe que no Oriente Médio ainda não é autorizada a mulher andar com o cabelo, né, aparecendo, com o rosto aparecendo. E as combatentes curdas, em meio ao tempo de guerra delas, a partir da Primavera Árabe, que foi a partir de 2012 até 2017, onde elas combateram ferozmente, sempre são somente os olhos aparecendo. Tanto é que eu trago foto delas, né? Eu fiz esse livro assim, para elas, né? A grande maioria dessas mulheres, elas não resistiram, né? Essas mulheres, elas guerrearam bravamente, sobretudo, infelizmente, elas não resistiram, mas eu me vejo assim, ó, no dever de mostrar essas mulheres. Hoje eu estou só no Brasil, mas eu digo, ainda alcançarei o mundo. Então eu trago a força da Ajrak, a força, o empoderamento da Ajrak é
totalmente ligado a essas mulheres curdas. Eu estudei sobre elas, eu entendi elas. Eu entendi o empoderamento feminino, eu entendi a luta contra o patriarcado. Eu falei, gente, uau, eu vou fazer uma curda brasileira. E aí, só que no 1, ela vai se juntar às curdas, vai ter um treinamento militar, porque ela quer combater o Estado terrorista lá. Só que quando as coisas, como eu posso dizer, quando o véu abre, ela se dá conta que os terroristas são os menores dos problemas. Os terroristas são a ponta do iceberg. As coisas são bem piores. Aí no 2 eu trago algo mais sólido, né? E aí eu trago uma fantasia. Hoje é considerado um tema conspiratório, é considerado uma teoria da conspiração. É aquilo que eu digo, me perguntam, tá, mas tu acredita nisso? Eu sempre digo assim, ó, eu não sei. Eu não sei. Porque eu estudei os sumérios, eles pintavam esses bichos. Tu vai nos Incas, nos maias, pintam os bichos assim. Eu digo, gente, esses bichos existiram. Então, e por que ninguém fala? Por que é teoria da conspiração? Enfim, eu trago os reptilianos, trago os draconianos. Então, assim, ó, tudo é aquilo que é o ditado popular, né? Onde tem fumaça, tem fogo. O romance, o Conde Drácula. Por que Conde Drácula? Eu estudei a história dele. Por quê? Né? E não foi só ele foi um romance, né? Mas naquela época, por que falava-se que a pessoa era draconiana, né? Então, assim, ó, aí no 2, quando a Liv, no 1 eu trago toda a história de dor, de vida dela pra tu te apaixonar pra ela, pegar ela e naná ela no colo, né? E eu trago todo o processo dela de transformação, né? Que é aquela menina que chora, que é triste, que tem medo, que quer um colo, que quer um amor. E aí, quando chega no 2, ela está completamente transformada. A borboleta abriu as asas e as asas que são enormes, grandes. E a bicha veio pra quebrar. Eu quero botar pra quebrar. Isso que ela nem tá botando pra quebrar, ela vai botar pra quebrar no 3. Tá, peraí. São quantos livros de Azrak? 6. Hoje a ideia inicial são 6, porque eles estão prontos já, né? Então, prontos assim, no Word. Então o 3 já está com a editora, sendo diagramado, trabalhado, já passou pela revisão. Então hoje estão prontos 6. Só que o meu agente literário falou assim, ó, ei, não bota fim não. Por que fim? Não, deixa lá. Porque ele sabe o que eu vou contar no final. Ele falou, não, deixa isso aberto. Deixa isso assim. Eu vou, assim, ó, vai chegar no 6, você vai entender toda a trama. Você vai entender o drama, você vai entender a missão da Azrak. Você entenderá a missão dessa mulher. E no final do 6, ela completará a missão dela. Ela tem uma missão de vida e ela vai completar. Só que não vou, fim. Fim. Não. Vai acontecer algo que pode seguir ou não. Não vou fechar a porta. Mas hoje, prontos, são 6. E assim, o negócio fica cada vez mais cabuloso, como diz meu filho, é cabuloso. O negócio fica mais cabuloso. Então, eu gosto muito porque é muita fantasia. E ao mesmo tempo que tu traz fantasia, tu traz verdades, né? Aí que tu falou, mas tu amenizou porque tá irônico. Eu quis trazer uma mulher mais ousada, sabe? Porque quando ela tá conversando lá com o bicho-papão, como eu digo lá, ela tá zoando da cara dele. Cara, eu ia estar no mínimo escondida debaixo da cama. Ela não, ela ficou de zoeira com ele. Imagina, tá criando ali. Ela ficou zoando ele. E ela foi atrás dos reptilianos, ela arrastou uma tropa, ela vai arrastará um quartel com 5.000 homens pra caçar esses bichos, isso é louco. E eu quis trazer isso. Então, no 1 eu trago a história, né, dela pra tu te apaixonar, que eu consegui. Então, eu consegui, tu te apaixonou. E no 3 eu trago, já começa o processo dela, da guerra dela, né? Que ela é uma guerreira, né? É aquilo que eu digo, o livro, a coleção Azrak não é uma coleção violenta, não incito a violência, não falo sobre violência. A violência dela é ela caçar bicho-papão, vou ser bem irônica. Ela caça o bicho-papão, porque ela não caça pessoas, ela não mata pessoas, os bicho-papões, como eu digo, entendeu? Então são coisas fantasiosas, reptiliano, draconiano, green, sectoide, são coisas fantasiosas que hoje, que se aparecer aqui, acho que nós vamos ter que ter uma arma pra defender deles. Que eu não sei como é que eu vou defender o Grey, gente. O Grey vai me abduzir aqui. Eu pergunto pelo meu bem, tu é feio, mas o resto que tá aí dentro é bonito, porque pelo amor de Deus. Não dá pra
para quem ainda não conhece, né, o teu livro, a tua saga, ou ainda para quem não assistiu às outras lives, qual é o Azrak? O que isso significa? Azrak. Por que esse nome? Azrak significa azul em árabe. Quem é militar ou tem algum parente ou amigo militar sabe que todo militar tem um nome de guerra, né? Tu titula ele com nome de guerra. E lá não foi diferente. As curdas, elas não são militares. O tempo de 2017, 2016, 17, elas não eram militares, elas eram mulheres normais, tipo eu e a Monique. Entrava um indivíduo do grupo terrorista que estava lá assolando lá na Síria e dizia, ó, você é minha. Elas fugiam e entravam pro exército, então elas não podiam usar nem o nome delas, então cada uma inventava um nome. E lá não foi diferente com a Alice, então ela não podia botar o nome dela e ela nem tinha pensado em nome. E aí todo mundo começou a chamar ela de Azul, Azrak, porque ela tava na Síria, era árabe, né? Azul, por quê? Porque ela tava sempre com o tal gemúncio azul dela. Sempre azul, porque ela gosta de azul. Então ela sempre tava com, sei lá, um brinco azul, uma blusa azul, já que ela não tem nome, porque elas não diziam seus nomes, até mesmo porque a Alice ficou escondida com essas curdas, ela e mais 3 médicas que foram sequestradas. Então elas viviam em completo anonimato, não podiam dizer o nome de forma nenhuma. Porque quando houver o sequestro lá no livro, todos os países são suspeitos. Até eu fiquei pensando, gente, quem é que fez isso, né? Tu fica assim, gente, tá todo mundo envolvido. E aí, de tanto chamarem de azul, vai ter uma parte lá bem eletrizante, e aí vão gravar no vídeo, vão postar na rede, tipo YouTube da época, e aí vão chamar ela de combatente Azrak. E aí ficou Azrak, azul. Então esse seria o nome de guerra dela. Aí ficou Azrak, combatente Azrak, comandante Azrak, né? Que ela chega cheia de marra. Literalmente ela tá cheia de marra, né, Monique? A bichinha tá cheia de marra. Adoro! Gente, ela passa assim por um amadurecimento, uma transformação. Eu li o primeiro, eu li o segundo. Cris, a Alice, né, na verdade, a gente acompanha aí no primeiro volume todo esse começo dela, porque a Alice é uma menina aparentemente, ela não é ingênua, mas ela é doce e tal. E no segundo volume, que é As Margens do Perigo, ela sofre uma transformação, ela parece uma outra personagem. Quem é a Alice? A Alice, né, ela é isso que tu falou, ela não chega ao ponto de ser ingênua, mas ela é sensível. Sim. Por ela ser órfã, né, ela é órfã, e até os 23 anos ela viveu no abrigo, então ela é uma mulher muito sensível, e ela, pelos traumas dela de nunca ter sido adotada, de ter passado por 4 recidivas do câncer na infância, ela tem uma sensibilidade muito aguçada. Eu digo até que ela é dengozinha, ela é chorandinha, ela é chorosinha, ela é... Por quê? Porque a minha análise psicológica dela, para ela, o mundo se voltou contra ela. Tá todo mundo contra mim. Todo mundo me odeia. Todo mundo... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só chora. Então, a Alice, ela é uma mulher doce, ela é uma mulher sensível, né? Ela não é o ponto de ser ingênua, mas ela é... Como teve meninas que me falaram, eu achei lá no aeroporto, muito ingênua, pô, né, de 23 anos. Aí eu digo assim, mas uma menina que nunca namorou, que nunca teve um contato com um homem, nunca deixou nenhum rapaz se aproximar, a mulher é diferente. Não vai ser como eu e a Monique, porque a gente já tem, né? Tu já tem aquela gingada. Tô me comprometendo, gente! Entendeu? Então, e a Alice toda ingênua, mas ela fica assim, tipo, ai meu Deus, ai isso, ai aquilo. Então ela é uma mulher ingênua, é uma mulher muito inteligente, dá pra gente observar que ela é muito inteligente, né? E porém, a Azrak é como se fosse uma nova criatura que saiu de dentro dela. Essa é a minha visão que eu tenho. São 2 pessoas, Alice e a Azrak. Só que nenhuma domina a outra.
era só Alice, aí quando ela teve que ser forte, ela foi forte, e quando ela teve que ser extravagantemente empoderada, ela foi extremamente empoderada, só que ela sempre tem aquele lado dela, mesmo ela guerreando, matando a minha amiga, que trabalha comigo aqui, a tia Carminha, ela fala assim, ai, eu fico aqui pensando, pô, uma mulher dessa, você precisa estar apaixonada? Ela precisa se apaixonar? Pra que apaixonado? Digo, Carminha, tem que ter amor, Carminha. Ela não precisa de amor, eu digo, Carminha, tem que ter amor. Então, eu sempre vou trazer uma Azrak mega poderosa, mas romântica. Mesmo ela sendo catando lá com os reptilianos, ela é romântica. Então, eu trago esse romantismo dela, eu trago muito de mim, entendeu? Eu sou muito romântica, eu sou muito romântica. Então, eu trago todo esse romantismo. Mesmo em meio à guerra, ela é romântica. Então, a Azrak é uma mulher forte, é uma mulher guerreira, só que ela não deixa a Alice morrer dentro dela. A Alice sempre vive dentro dela. Tanto é que ela tem os momentos de sensibilidade dela no 2, né? Tem aqueles momentos dela que ela, tipo, tu vê, caraca, que ela fez isso, né? Que ela não... eu digo assim, ó, que ela é tão empoderada como mulher, caça isso, caça aquilo, e mata dragão e tal. E pra vida sentimental dela, ela não parece que ela não consegue, ela não tem forças, porque ela é romântica, porque ela quer um amor, né? E aquilo de, pô, a mulher não precisa de amor. A gente precisa sim. Mesmo eu sendo uma mulher empoderada, eu preciso de amor. Eu quero amar. Entendeu? Eu quero amar, eu quero ser amada. A gente quer. É mais forte que a gente, não adianta. Claro, tem gente que não quer, tudo bem. Mas a Alice quer. Então a Azrak é a combatente, a Alice é a menina. E as duas, não existe uma sem a outra. As duas vivem juntinhas. Muito bem. Para inteirar vocês aí um pouquinho mais sobre a Azrak, volume 2, As Margens do Perigo, eu vou ler um trechinho da sinopse. Cris, já separa aí um trechinho para ler para a gente do seu livro, que eu vou ler aqui um trecho da sinopse para o pessoal aí se inteirar ainda mais. Eu vou ler para vocês, da autora nacional Cristiane Nunes, Azrak, volume 2, As Margens do Perigo. Nesse volume você irá se deparar com uma Azrak surpreendente. Após a morte de sua melhor amiga, Gully, Alice será sacudida por verdades, dores e um amor que virá como uma avalanche sobre a sua vida. Quando a pobre moça acredita que descansará, seu coração, ao lado de um grande amor, será aterrorizada por uma tentativa de sequestro. E esse será responsável pela maior e mais impactante mudança na sua vida como guerreira curda. Ô, Cris, por que você explorou esse mundo oriental não, né? É oriental, né? Ou não? Eu tô viajando. Não, ele é mundo árabe, né? Árabe. Árabe. Pois é, por que você explorou justamente esse lado árabe? Principalmente porque todo o empoderamento da minha personagem que eu quis trazer são as curdas, né? O Kurdistão é no Oriente Médio, né? Então, nada mais justo para eu poder trazer um cenário de curdas junto com ela, porque para ela se tornar uma curda, ela teria que, né, conviver com as curdas. Então, eu quis trazer isso lá no Oriente Médio. E porque eu conheço alguns lugares do Oriente Médio. E aí sempre me pergunta assim, tu é apaixonada lá, né? Porque tu só escreve lá, tudo tem Oriente Médio. Mas o Oriente Médio, minha... O Oriente Médio, minha gente, é onde tudo começou. Não tem como. Lá onde tudo começou. Então, tem muita história, tem muita vida naquele lugar. Tudo, a nossa história tá toda lá. Então, eu gosto muito desse cenário árabe, sabe? Eu gosto de falar do Egito, gosto de falar daquela parte ali da Síria, Iraque, Irã, Líbano. Eu gosto muito dos árabes. Eu amo o povo árabe. Eu gosto deles de verdade. Eu gosto deles, então por isso que eu gosto de falar deles. Que maravilha, gente. É incomum, né? A gente não vê autores nacionais aí explorando
o Oriente Médio, trazendo personagens femininas tão potentes nesse lado do mundo, abordando temas que são necessários, como empoderamento. A gente sabe, né, até os dias de hoje, que o Oriente Médio é uma terra complicada, até de se falar. Então, eu fico muito feliz quando encontro uma autora nacional que já esteve lá, que já explorou o lugar, que já vivenciou, fazer uma história. Aliás, são 5 livros, são 6 livros, né? Sim. 6 livros Sim. sobre as curdas. Então, é sensacional. Agora, ô Cris, você separou aí pra gente um trechinho para ler? Separei. Só Por falando favor. que são 6, né? Porém, que tu leu 2 ali, tu viu que o negócio ficou. O 2 tu assim. E olha, eu digo que o Azrak, ele é mundial. Porque eu vou dar um spoilerzinho. O 3, quando ela vai caçar, na caçada Grey dela, ela está na parte asiática. Então, vou trazer um pouquinho também da parte asiática. Em todo o Azrak, vou trazer a África. Eu morei na África, eu amo a África também, gente. Eu amo a África. Então, no 4, eu vou trazer a África, né, em evidência. Então, cada um eu vou trazer algum lugar do mundo em evidência. Então, mas mesmo assim, todo o preparo dela, a essência dela, com certeza é das curtas, com certeza. Maravilha. Tá, vou ler então. Eu vou resumir aqui. Então, peguei uma parte que ela arrastou seus 72 FE, que são forças especiais, né? Pra fechar uma caverna na divisa com a Turquia. O país é fictício, né? O Forte Questão não existe. E, segundo informações da inteligência dela, porque o quartel é extremamente organizado, eles têm sistema de inteligência, tudo. Então, os reptilianos estão atravessando para o lado de cá, vindo da Capadócia, vindo de lá, daquela parte lá, vindo para cá para comer as pessoas, porque eles têm fome de carne. Então ela subiu um rio para ir fechar a tal caverna. Quando ela chegou lá nesse rio, já tinha um grupo lá, né, que eu coloquei lá, como se fosse um grupo paramilitar. Que eles, tipo, se revoltaram em 2030, não quiseram fazer a identidade única, não quiseram se vacinar. O povo, tipo, assim, da pá virada, não, vamos se juntar aqui, vamos guerrear. Então, é um grupo paramilitar que tava lá já. E aí, foi aquela situação difícil, né? Porque quando eles chegaram nos botes, aquele povo, né, armado até os dentes, e aí, quando ela desceu na mata, que aí aquele povo, olha, veio a mulher, a comandante, né? Toda empoderada também, toda tatuada, black power, assim. E aí ela vê eles com uma arma, que é essa besta aqui, que a gente fez como se fosse uma besta, que essa arma é própria para matar os reptilianos, que tem como diz a minha amiga, ai, quem é esse drone fantasma? Que tem um cara do drone que cuida dela. E esse cara, ele investe nela. Mas ele não investe nela, ele investe na causa dela. Porque ele... Depois, lá no 5, você saberá quem é o cara do drone. Então, tu vai entender que ele investiu pesado, porque ele usou ela. Ela é a tropa e ela usou ele para conseguir. Então, eles se usaram para conseguir as coisas. Então, quando ela tá lá nesse cenário lá com a comandante lá, estão discutindo, a comandante cheia de marra, querendo que saiam de lá. E aí... a mulher brigou com ela, né? Daí aí ela fala assim, a Alice fala, mulher caveira, porque todos eles, esse grupo paramilitar, eles são todos de preto, pintados de carranca e como se fossem caveiras, né? Daí ela fala, mulher caveira, mais um passo eu explodo vocês. Avisei apontando minha MC3, que é o nome dessa besta aqui, em direção a ela. Pois o vulto estava ao seu lado. Que vulto é esse? Era um reptiliano que ela usava uma lente especial para enxergar. Sinceramente, não viemos machucar humanos. Nossa operação visa explodir o Vale dos Répteis. Portanto, não complica. Expliquei irritada e aterrorizada com a quantidade de vultos que se aproximavam de nós. Aí a comandante lá, cheia de vai explodir? Com o quê? Com essas bestinhas aí que carregam nas mãos?
O que vocês estão caçando? Ou estão brincando de RPG? Aí a nossa comandante Azrak. Estamos brincando de pegar répteis. Respondi levantando o braço e dando um passo à frente, pois o vulto ao lado dela correu em minha direção. Creio que ele notou que nós os enxergávamos. Esse era o meu sinal, que deveríamos atacar os reptilianos. Sem hesitar, atiramos. Mas o bando caveira revidou, achando que estavam sendo atacados. Minha intenção não era machucá-los, porém a comandante não cooperou. O Adam, que é o cara do drone, ao ver, os atacou também, e daí foi tiro para todo lado. Cena de guerra mesmo. Ao notarem que estavam sendo atacados pelo céu, tentaram se esconder. E sem entender nada, ficaram nos olhando correr atrás de nada. Corremos atrás dos vultos, que fugiram para a entrada da caverna, em ritmo frenético. Corremos e atiramos ao máximo. Parecia cena de filme de ficção científica. Aqueles que têm aliens para todos os lados. Quando eram alvejados pelos tiros, se materializavam e explodiam à nossa frente, saltando pedaços deles para toda parte. É mais ou menos isso que você encontrará no Azrak 2. Olha, eu já li. Tem resenha do livro aí no Instagram, MoniqueMM18. A Cris tem episódios no meu podcast do Livro Não Me Livro. Eu posso dizer que Azrak, As Margens do Perigo, para quem conheceu Alice no primeiro volume, vai se encantar, se apaixonar perdidamente, porque é uma personagem muito forte, é uma personagem muito ativa, e é difícil uma personagem levar 6 livros nas costas, é difícil. Sei que o autor ou a autora se perca, enfim. Eu li o volume 1, o volume 2 e posso definitivamente recomendar para vocês, porque a Alice é encantadora em tudo que ela faz. A profissão, a forma como ela lida com as situações, tudo. A Alice é maravilhosa. Agora, Cris, o volume 3 ele já está pronto, já saiu, vai sair. Como é que tá isso? O 3 já passou pela revisão, já foi revisado, já passou pela leitura crítica também, e ele já está com a editora. Ele está no processo de diagramação. Então, meu planejamento é lançá-lo meio de janeiro, final de janeiro, físico, né? Lançá-lo meio de janeiro, final de janeiro. Eu queria pro Natal, mas como eu estou me mudando, eu falei, gente, muita coisa na minha cabeça, não dá. Vamos com calma. Então, em janeiro, porque ele tem que vir pra mim, ele vem pra mim, daí eu leio, daí eu vejo se tá bom a boneca, né, que é um exemplar, volta, arruma capa, arruma isso. Então não ia dar tempo. E não dá pra fazer nada correndo. Tudo que a gente fizer correndo vai dar ruim. Então eu pensei nisso. Se tudo der certo, final de janeiro, já teremos o Azrak 3. Que aí é um Azrak completamente very crazy, né? Mulher tatuada, cabeça raspada, cabelo azul. Quem olha assim... As meninas ficam brincando. Você bate o cabelo, vai raspar a cabeça. Eu falei, olha, calma, muita calma nessa hora. Agora que eu vou fazer uma tatuagem aqui. Aí eu falei assim, viu, meu bem, eu vou fazer uma tatuagem aqui. Falei pro meu marido, dizer Azrak, ele me olhou assim, vai fazer. Aliás, o Ale, né? O Ale, ele entra aí, ele tá sempre lá ativo, participando. Ale, querido, um beijo. Você é o maior incentivador, apoiador dessa escritora maravilhosa. A tua esposa tem muito talento. É incrível quando a gente vê um apoio desse, um suporte, porque é essencial nós, escritores ou escritoras, que estamos aí no mercado editorial, quando a gente tem um alguém, literalmente, para nos apoiar, é essa a diferença. Então, a Cris é uma escritora de muito talento e ela está muito bem amparada aí pelo seu apoio, por assim dizer, né? E ele está sempre ativo, não tem jeito, ele está sempre ativo. Isso é maravilhoso, parabéns para vocês, tá? Obrigada. Agora, Cris, eu fico pensando na capa desse terceiro volume.
Eu fico assim arrepiada só de pensar. Porque, gente, vocês não têm noção da diagramação e da capa, do trabalho artístico que é o livro da. Não é só a Jirac, não, tá? Eu trouxe outros aqui, já vi outros livros dela e todas as capas são magníficas. A capa do terceiro volume vai ser produzido por editora ou vai ser pela mesma pessoa que produziu seus outros livros? Pela mesmo... Tudo da mesma forma. O ilustrador já fez ela, o designer já montou. Então, assim, até a própria editora que fez o Azrak 1, a gente optou em fazer os 6. Porque eles têm... Cada editora tem a sua pegada. E aquilo que eu digo, assim, é igual ao trabalho do Leandro, cara. Não tem. Não adianta. Olha que eu já... Então, assim, ó, ele é um cara muito bom. A equipe dele é muito boa. Muito boa. Porque eu vou ser sincera, assim, ó. No caso, esse um aqui, ele tem 491 páginas. Nossa! Se você for pegar um livro desses e diagramar, normal, dá 1000 páginas. Dá 1000 páginas. E aí, quando eu mandei pra ele, tá dando 500 e pouco a cada uma, né? Que eu mandei pra ele, eu falei, caraca, vai dar uma bíblia. Aí, quando ele me mandou com 491, eu falei, como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele, não, aí que eu entendi, aí que meu marido falou, ele sabe fazer. Então, livros grandes tem que ser com ele. Tudo assim, é no detalhe da letra. Ele me entendeu. Porque aquilo que tu falou, só esse aqui, ele demorou 8 meses pra gente lançar o primeiro. Então foram 8 meses revisando e diagramando e vai e volta e troca e tal, até eu dizer, não, agora deu, vamos lá. Aí lança um. Aí agora é mais fácil, por quê? Porque ele já me entendeu, eu já entendi ele, a gente já pegou o ritmo, né? Então é mais fácil. No caso, eu mandei para ele, o Leandro, com a equipe dele, no máximo em 30, 40 dias, ele já entrega diagramado, prontinho. Eu leio, aí eu leio novamente, e aí eu mando as correções, ele corrige, aí eu mando fazer a boneca. Ainda leio, acho erro ainda, e aí autoriza, beleza, aí faz o montante, né? Mas eu gostei muito dele na diagramação, e o Thiago já desenha ela, não adianta. Eu falo pra ele, ei, tu não vai me largar, garoto. Eu digo, tu não vai, né, tipo, não querer mais trabalhar pra mim. Então, e eu sempre assim, eu já tenho a Azrak do 4 pronta. A mulher 4 já tá pronta. A capa e a sobrecapa já tá pronta. Então, eu já tenho a boneca pronta, bem dizer, né? E aí, agora, essa semana eu falei com ele ontem, na segunda-feira nós já faremos a mulher do 5. Porque eu já decidi como é que vai ser. Então, assim, ó, e também isso vai ser interessante, porque até o 4, eu vou trazer uma mulher, tipo, tu vai olhar e vai dizer, pô, essa mulher combate. Aí no 5, vai dizer, caraca, muito bom, gente. Essa roupa. Só que vai ser uma coisa muito, muito, muito legal. Muito legal, o 5. Porque ela vai, pra ela sair dela, vai ter uma transição, né? Pra ela não ser mais a comandante Azrak, ela não vai ser mais a combatente. Porque vai ter um negócio aí, uma volta no tempo, e aí não dá ela volta. E aí ela volta como uma mulher. Aí quando tu olhar a capa, tu fala assim, gente, mas o que é isso? Só que é essencial, essa capa vai ser divina. Ontem até, eu decidi ontem, falei com meu marido, ele falou, caraca! Aí vai ser show. Show mesmo. Então, sempre, até os 6, se tudo der certo, eu farei com a mesma editora e os mesmos capistas e desenhistas para dar tudo certo, para não sair do... Porque tem, né, como eu digo, tu vê, ela só aparece, é uma série, né? É uma coleçãozinha, né? Porque, tipo assim, ó, eu já tenho outro que eu mandei fazer com outra editora, que é esse aqui, ó, no Monte dos Pássaros, ó. Já é outro trabalho. Gente, entende? Tem live sobre esse livro aqui, hein? Um monte de amor. pássaros. Então é bom isso que eu optei em ficar com uma editora, porque ele já entendeu. Então, quem é escritor sabe que nada melhor que segurança, né?
tu ter a segurança de tu mandar pra editora e saber que vai fazer bem feito. Então, o Leandro, eu sei que vai fazer bem feito. O Thiago vai fazer bem feito o desenho dele. O Maurício vai, então, tem outro menino também que é um designer também que eu trabalho com ele, que é o Vinícius, vai fazer bem feito. Então, eu confio. Então, eu não tô saindo da linha deles. Tô ficando sempre com as mesmas pessoas pra... aquilo que ele falou, até se ele aumentar o preço, tu acaba fazendo, porque o trabalho é de excelência. E tu quer fazer porque uma coleção é uma coleção, né? Claro, daqui 10 anos vai ser aprimorado, né? Eu quero fazer, depois que eu lançar os 6, eu quero fazer um box de capa dura. Então vai, né, se aprimorando e tal. Mas hoje, assim, eu digo, pô, tô muito satisfeita. Chega a ser emocionante. Pra quem faz, pra quem tá no meio ali, é emocionante. Que maravilha! A Cris arrebenta nas capas, né? A gente está aí, ela está explicando como é que funciona isso. Uma saga, ela precisa manter a qualidade da arte, a qualidade da capa. Isso é fundamental para uma saga dar certo, porque a gente cansa de falar que o que vende primeiramente é a capa e depois a sinopse. Então, capista precisa realmente levar a sério e a gente procurar de maneira séria profissionais que supram aí as nossas necessidades. Livro é um sonho, ele não é um objeto. Ele pode ser um objeto para o leitor, mas para a gente é um sonho. Então, é um filho, né? Exatamente. Agora, Cris, me diz uma coisa. Seu livro, Aizrak, volume 1, volume 2, os outros também que estão publicados, o leitor, como é que consegue acessar, comprar, adquirir? Tem livro físico, tem e-book, como é que tá isso? Tá, o Aizrak, os 4, eu tenho, no caso, o Aizrak volume 1, volume 2, aí nós temos No Monte dos Pássaros, que é um pequeno romance, e temos também mês que vem nós vamos falar sobre ele. Eu quero esse aí, você está obrigada a vir no meu projeto, porque eu sou louca para ler esse livro. Eu, inclusive, vou te perturbar com esse livro. Tá. E aí, os 4 nós temos físicos, né? Pode comprar. Onde? Na minha lojinha, o link da lojinha. Em vez de eu dizer aqui, porque se eu dizer www, você não vai decorar nem escrever aí. Entra no meu Instagram, que é @autora Cristiane Nunes. É escritora, né? Escritora Cristiane Nunes. Cristiane SS Nunes. Oficial. Ô, Cris, quando a live ficar gravada, faz uma gentileza, coloca nos comentários o teu site. Porque aí quem for assistir já vai falar, opa, tá lá nos comentários, vou acessar. E aí você deixa o link do teu site, que é mais fácil. Eu deixo, mas a gente clica e não vai direto. Não vai? Eu tenho tentado, não tá indo. Estranho. Sabe aonde que eu consigo colocar? Só em Stories. No Stories tu coloca aí que tem ali a parte, né? Inserir link. Aí tu abre a aba do link, cola o link e aí ele vai direto pro Stories. Vou tentar. Mas até nos meus comentários eu não tô conseguindo colocar o site. Porque mesmo que tu clique, não vai direto. Estranho. Até eu vou tentar. Mas entra lá no meu perfil da autora. Na minha bio tem o WhatsApp da autora. Você pode entrar lá, pode comprar pelo WhatsApp. Tem o link da lojinha, vai ter lá. Lojinha, aí vai direto. Lá vai ter terão os 4 livros, né? As sinopses. E também o inbox. O meu Insta é @escritora Cristiane, com no final, Nunes Oficial. Então, entrou lá, é bom que você já entra, dá uma olhada nos meus vídeos, dá uma olhada, né, no meu conteúdo, ver se você gosta. E aí lá na lojinha tu consegue comprar físico, tá? Em relação ao frete, o frete é caro, correios são caros, mas nós temos um apoio cultural que é o Código Módico, que sai no máximo R$22 até 1 quilo, independente do local do Brasil. Então,
Dois, eu já mandei dois, tipo, um Azrak e um assim, não dá 1 quilo. Então não interessa o local, lá vai dar, tipo, 70, 80 reais, dependendo do lugar. Não se preocupe. Se você fizer a compra no cartão e der isso de Correios, eu vou lhe enviar, vou mandar pelo código módico, vou entrar em contato e vou te estornar por Pix. Então, por que eu não consigo colocar? Então coloca direto lá. Porque o atendente dos Correios, ele tem que olhar o teu pacote para ver se realmente é um livro. Então não tem essa opção de tu jogar lá no site. Então sempre terá que ser assim. Ó o site aí. Seria www.escritoracristianesssnunes.com.br, tá? Então, os físicos você encontra lá no site e o correio a gente consegue fazer no máximo por R$ 22. O bom do site é porque tem a parte do cartão do Mercado Pago, tu pode dividir, tu pode fazer da forma que tu achar melhor, tá? E-book. Hoje, o e-book dele eu só tenho pronto na Amazon, o Azrak 1, o 2 está sendo preparada, a Mulher dos Olhos Dourados e No Monte dos Pássaros estão sendo preparados também, porque é assim, né? Minha gente, a gente é autônoma, como eu digo, né? A gente é devagar o negócio. Que tudo é dinheiro. Você faz o e-book, você paga, você faz o físico, você paga. Então, a minha prioridade são os físicos. Então, eu preparo o físico, eu invisto minha grana no físico e depois eu vou me preocupar com o e-book. Então, o e-book na Amazon já está da Azrak Volume 1. O 2 já está sendo preparado. Então, todos, eu sempre lançarei todos na Amazon. E lá tem físico também. Para quem mora fora do Brasil que me pediu, tem lá também. Por enquanto, só no português. Ano que vem tem o projeto de traduzir, pelo menos a coleção, porque tem muita gente, como eu marquei, como eu mexi no mundo árabe, como eu digo, eles estão me pedindo inglês, o e-book. Então a gente vai ver se consegue traduzir a coleção para o inglês. Porque tem muita gente querendo ler, porque a capa ali, com aquela mulher de turbante, uma arma e uma bandeira com as, né, com 2 bandeiras aqui, né? Uma do Kurdistão, uma brasileira. Então, e o míssil antitanque nas costas chamou a atenção, principalmente dos curdos, porque eu tive que chamar a atenção deles para mim, porque eu precisava saber sobre eles lá. E foi bem difícil, né? Eles não se abrem muito. Porque todo mundo quer exterminar com eles. Todo mundo entre aspas, né? Eu tô falando assim. Então, o mundo quer exterminar com eles. Então, eles são difíceis da gente conseguir chegar. Mas quando você consegue chegar, ele se abre. Eu tenho um amigo, muito, muito meu amigo, que é o Neurox. Ele que me explica, ele traduz as minhas dedicatórias. Ele é um guri muito gente boa. E a amizade eu fiz com ele através das redes sociais. Então, para esse pessoal de fora, o ano que vem, se tudo der certo, eu vou traduzir. Então, basicamente é isso. Físico pode me chamar no WhatsApp, no meu inbox, ou entrar lá na lojinha. E na Amazon também. Ou o e-book, por enquanto, hoje somente o Azrak 1. Na Amazon. Maravilha. Eu vou marcar a Cris aqui na live. Monique, não consegui pegar o Instagram da autora. Não se preocupem. Ela vai estar marcada aqui na live. Nos comentários ela vai tentar colocar aí o site, tudo bonitinho. Qualquer coisa é só entrar no Instagram dela, que ela vai estar marcada aqui. Já segue ela, já interage, já acompanha as próximas publicações, acompanha a Dirac, que é maravilhoso, enfim, tem live dela gravada aqui no Instagram, MoniqueMM18, não só de Dirac, mas de outros livros, e eu espero que você volte no mês de dezembro, que é o mês de Natal, para a gente falar de outro. Ai, meu Deus, essa capa é lindíssima, eu passo mal com a Cris. Eu passo mal com a Cris. Esse olhão aqui, né? Olha a nossa querida Mulher dos Olhos Dourados. Gente, ela tá com uma de Cleópatra. O que é isso? Vou te contar. Debaixo das pirâmides. Algo acontece naquele lugar. Não dá spoiler. Deixa eu ler esse livro primeiro. Eu vou dar uma pinceladinha aqui pra dar uma agitada aqui. Botar fogo no parquinho. O agente literário me falou assim, a Cris sempre procura surfar em alguma onda do momento. A gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul muitos pilotos relatando de uma luz que estou indo e tem a luz não sei aonde, a luz vai e volta e os radares não encontram. Então tá vindo muito à tona e os campos estão sendo desenhados e tal, só que a gente está vivendo
estamos vivendo um momento meio caótico no nosso país, então não estamos dando muito atenção a isso. Mas se bem que não dá também não. Mas então eu vou surfar nessa onda, gente. Esse povinho aí que anda desenhando aí no campo aí, que anda voando pra lá e pra cá, eu trago esse povo aí no Azrak 3. A Azrak, ela combate esse povo aí. Tem arma especial, tudo. Então ela vai no Vietnã, porque aí... Por que eu trouxe o Vietnã? Dando uma pinceladinha aqui no 3. Porque tem coisas que acontecem lá no Vietnã, relacionados à nave espacial, a Grey, seres híbridos, insectoides. Vão me perguntar, insectoides do Ben 10? Né? Então, é aquele que eu digo, se alguém viu e relatou, alguém viu e pintou, cara, o bicho existiu. Não vem me dizer que não, porque eu não sei desenhar nada que eu não vi, não. Então, o 3, eu vou trazer, é bom porque vai estar em alta, entendeu? Porque eu acho assim que essas coisas estão voando aí e não vai parar de voar. E eu não sei, eu acho que eles vieram buscar meu livro. Aí me perguntam, tu não tem medo? Eu digo, minha filha, eu tenho medo do ser humano. Eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo não. Porque se era pra atacar, já tinha que ter atacado. Olha, você sabe que eu recebi ontem uma escritora... Aliás, eu já recebi aqui no projeto várias vezes. Mas ontem eu estava falando com a Daniela Castro, que é uma escritora que fala exatamente sobre isso. E a gente estava falando sobre essas aparições desses OVNIs que estão constantes. E ela na ideia dela, mostrou para a gente como, porquê e qual o motivo disso. E, Ai, que legal. Impressionante. Eles não estão mais se escondendo. Eles estão vindo assim a toda. Parece que eles não têm mais medo de serem vistos. Tanto eles é que... Exatamente. E aí a Dani estava falando porque disso. Eu trouxe ufólogos aqui no projeto que escreveram livros sobre isso, pessoas especializadas sobre isso. Falou, Monique, é isso. Cara, tem lives aqui incríveis com ufólogos. A Dani esteve aqui ontem e deu o parecer dela. E realmente, se a gente parar para pensar, eles não estão mais fazendo questão de se esconderem, eles estão aparecendo sim, e a gente tem que se preparar para qualquer tipo, não de invasão, que eu acho que isso não é uma invasão. Eu acho que isso é uma forma de dizer, queridos, vocês não vão destruir não, porque a gente não vai deixar não, tá? Porque se vocês destruírem a Terra, o sistema solar desaba, e a gente está aqui exatamente para não deixar isso. Então, já que vocês têm essa preocupação aí, a gente está aqui só para estabilizar. Então, assim, existem muitas teorias em volta do que está acontecendo. É muito louco isso. É muito louco. Porque assim, tu parte do princípio assim, nós vamos... brevemente, assim, se tu for pro lado religioso, não tem como uma religião aceitar isso. Não tem como. Eu sou cristã, tá? Eu sou cristã, eu acredito no arrebatamento, eu acredito no meu mestre, eu acredito em um Deus todo-poderoso, eu acredito. Mas tem coisa, minha gente, que tá diante dos meus olhos. Igual esse copo aqui azul, você vem me dizer que o copo é amarelo. Não é amarelo. Ele é azul, eu tô vendo. Então, assim, eu não posso tampar os olhos e fingir que nada está acontecendo, né? Então, assim, se você parar para estudar, tu vai entender o que é essas coisas, o que é que estão fazendo aí, que lá na Bíblia já se falava nas coisas voando. Quem lê o Talmud, quem lê a Torá, Enoque viajava no negócio lá. No que ele viajava, Enoque? Tá na Torá. A Torá é o Velho Testamento do cristão. Enoque conta lá que ele voava em nave espacial. O judeu lê aquilo. E aí a gente chegou aqui para não corta isso. Não, lá o rei lá decidiu, não, tira esse negócio bem aí, porque eu acho que esse negócio de nave aí não vai dar certo, não. Alguém decidiu e tirou. Só que o judeu não tirou. O judeu continua lendo e acreditando na nave espacial e tal. E tantos outros livros, né? Teve os discípulos de Daniel, que tá na Torá também. Então, a gente não pode achar que só isso aqui que tá aqui que é a verdade. Não, minha gente.
Eu estive em Israel, no museu lá onde está o tal do manuscrito do Mar Morto, que ninguém pode olhar. Por que ninguém pode olhar? Aí eu fui estudar por quê, sabe por quê? Porque acharam uma parte lá de um profeta que prova que Jesus existiu. Só que o judeu não acredita que Jesus existiu. Aí eu não posso olhar o manuscrito. Tá lá escondido não sei aonde. Porque, entende? Esses são os meus questionamentos. Então, assim, nunca nós teremos a verdade absoluta virá à tona. Deus disse, né? Tudo vai vir à tona. Então, a gente tem que prestar atenção. É isso que eu digo. Eu vou surfar? Vou surfar. Trago um enredo fantasioso no Azrak 3? Trago. Trago uma caça, porque ela vai caçar esses bichos. O lado mal deles? Trago. Por quê? A partir do que eu estudei, e a minha concepção. Só que não é uma verdade absoluta, é uma história de fantasia. Então você vai ler e vai pensar, para aí, cara. Pior que é. O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Eu só quero que você questione. É isso que eu sempre te digo isso. Questione. Esse é o problema, tu não pode mais questionar. Se eu perguntar, pelo menos o Trump ainda teve a decência de dizer, não, realmente existiu esse negócio aí, eles filmaram não sei aonde, inclusive estou criando uma força espacial. Aí, em 2020, meu marido chegou, eu já falava fazendo loucura, né? Eu falei, ei, tu viu que o Trump vai criar uma força espacial? Ele me olhou assim, uma força espacial pra quê? Eu digo, pra combater os aliens. Uma loucura, né? Por que ele quer uma força espacial? Os Estados Unidos agora você se alista para exército, marinha, bababá, fuzileiro e força espacial. Pra que isso, cara? Alguma coisa ele quer combater. Então, a Alice já começou a combater no Azrak 3. O negócio é aguardar e ver o que a gente, para onde que a gente está se encaminhando, né? Para onde que a gente está guiando o nosso universo. Que maravilha! Eu espero ver a Alice no 3º volume, no 4º, no 5º, no 6º. Espero te rever em dezembro, que é Natal. Todo mundo quer divulgar, todo mundo quer falar de livro. Venha com esse livro magnífico. Vou te cobrar para que você venha aqui, para que eu leia mais um livro seu, para a gente bater papo. Querida, eu adoro conversar com você. Eu quero te agradecer mais uma vez você ter aceitado vir aqui falar de Alice, de Azrak, um pouco sobre essa história, sobre os suas próximas publicações, sobre essa saga. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, de coração. É muito bom conversar contigo. Igualmente. Gente, quero agradecer quem assistiu, quem vai assistir, quem esteve aqui. Dizer que até o dia 16 tem entrevista com autores e autoras. Depois a gente para e só retorna em dezembro. Cris, amor, sucesso hoje, sempre. Pra nós. Não pare de escrever, tá? Um beijo enorme. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Muito obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Nos sigam. Nos apoiem. Precisamos de apoio. Exatamente. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.